Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esta live que será uma live diferente. Porquê, Isabel? Porquê é que esta live será uma live diferente? Porque hoje iremos ter aqui cerca de 10 participantes de alto nível e hoje vamos partilhar aqui um tema muito interessante, que é falarmos sobre a importância do ambiente. E a pergunta é: será que o ambiente onde tu estás hoje, ele aproxima-te ou afasta-te da vida que tu queres, da vida que tu desejas, da vida que tu queres viver? E eu já te convido aqui para tu enviares esta live. Assim, envia lá a live para essas 3 pessoas e bora lá então fazer o que tem que ser feito. E eu vou começar já aqui por chamar as primeiras pessoas para esta live. Ora, deixa-me ver como é que isto funciona. Isto é tudo ao vivo, direto e a cores. Aqui. Olá, olá, muito bom dia, Bom dia. vencedores! E aí, está tudo bem ou está tudo ótimo? Bom Tudo dia. ótimo. Bom dia, Laurentino. Bom dia, Alice. Que Tudo bem? bom, que é uma alegria muito grande estar aqui convosco. E deixem-me eu vos dizer, o vosso ambiente, ou de que forma é que vocês veem que o ambiente ele afasta ou aproxima a vida que nós desejamos? Faz toda a diferença o ambiente onde a gente está. Muito mesmo. E eu posso dar o meu exemplo pessoal. Eu sou instrutora, eu dou aulas de grupo de fitness, mas o meu ambiente, e está tudo certo, não estou a dizer que essas pessoas estão erradas, mas eu sempre treinei, mas sempre estive num ambiente que depois era petiscos, bebida, e quer eu quisesse, quer não, isso afetava o meu desenvolvimento a nível de treino, o meu corpo, porque quer eu queira, quer não, o meu corpo vende o que eu faço. E desde que eu comecei a perceber isso e comecei-me a afastar, mas foi automático, não foi uma coisa, vou sair, não. Eu senti essa necessidade de sair. E comecei a estar em ambientes mais saudáveis, em que não havia tanta comida que faz menos bem, bebida, porque essencialmente acho que a bebida também faz uma diferença muito grande. Deixar de beber álcool e refrigerantes e essas coisas, não na totalidade, mas pelo menos não todos os dias. E isso fez uma diferença grande, quer na minha saúde, quer a nível de desenvolvimento do meu treino e mesmo depois para encontrar outras pessoas que também estavam disponíveis e que queriam os mesmos hábitos que eu. Isso foi o que me fez mais diferença. E também mudar aqui em cima, também é importante. Foi, para mim, o que o ambiente me proporcionou foi isso. Sair de uma vida que eu estava confortável, uma vida que me desafia, mas que eu só estou a ser mais feliz, diga-se assim. É isso mesmo, Alice. Não sei se já ouviste a célebre frase que o ambiente sempre vence. Sim, as cinco pessoas. Exatamente, não é? Quando a Nós gente não somos a tem noção média, disso, parece que não é, mas é. É só é olhar à sem volta. dúvida. É muito, muito importante. E tu, Laurentino, o que é que tu achas? O que é que tu dizes? O que é que tu pensas sobre esta frase em que nós afirmamos que o ambiente ou ele nos impulsiona ou ele de facto nos afasta da vida que nós merecemos? Concordo plenamente. Concordo plenamente porque nós temos. Eu estou agora a ler aqui este livro, já vou quase no fim, e eu hoje gostava de partilhar convosco aqui algumas coisas que estive aqui a sublinhar. Estive aqui a sublinhar de propósito, li ontem à noite
e antes de me deitar. E, e isto é sobre a visão, mas sobre a visão nós conseguimos, porque muitas das vezes é nas mesas onde nós nos relacionamos que conseguimos ir buscar a visão para continuar a fazer coisas diferentes na nossa vida. E ele diz aqui que a visão se alimenta de leitura que amplia a tua mente, mentorias que te confrontam e te elevam. Tem o nome do meu filhão neste livro, a Priscila. Cursos que o desafiam, ou que desafiam. Conversas com pessoas, e agora começa o ambiente, não é? Conversas com pessoas que enxergam, ou que veem, não é? Isto está em brasileiro, que veem mais longe do que tu. Portanto, é nestes ambientes que nós temos conversas com pessoas que já estão um bocadinho mais à frente. Testemunhos de outras pessoas. Portanto, coisas que as pessoas fizeram, que resultaram, ou que não resultaram e que nós podemos aprender com elas. Olá, Filomena. Olá. Bom Tudo ao dia! contrário. Começamos logo a destabilizar a coisa. Espaços de silêncio, escuta profunda do Espírito Santo em que as ideias são amadurecidas lentamente. E depois diz assim, do que é que não se alimenta a visão? Do que é que não se alimenta a visão? De comparações constantes. Alguém acha que está ou esteve em ambientes onde isto acontece? Então, se calhar, vale a pena repensar, ok? Comparações constantes. Entretenimento vazio. Alguém está em ambientes onde só se joga coisas de... aqueles joguinhos de computador, ou o seu ambiente é um ambiente de pessoas que chega àquela hora, metem todas uns fones, não ligam à vida, não ligam a ninguém e estão ali até às 2 da manhã e depois vão-se deitar cansados e acordam cansados? Alguém já viu alguém assim? Não, não é? Só os outros. Queixas intermináveis. Fofocas organizacionais. Alguém conhece algum ambiente, por exemplo, no trabalho, onde o patrão nunca faz nada certo, é sempre uma desgraça, mas o que é certo é que as pessoas continuam lá, não é? Isso Mas é é. sempre uma desgraça, mas as pessoas continuam. E depois há uma sobrecarga de informações sem digestão dessas mesmas informações. Portanto, isto é aquilo de que não se alimenta a visão. E muitas das vezes nós estamos em espaços, em ambientes onde efetivamente acontece quer a primeira coisa que eu vos disse, que é boa, quer a segunda coisa que eu falei que não é boa para nós. Portanto, é um ambiente que não é bom para nós. E esta parte do livro fala-nos sobre o Chepe Putzo, que é, para quem não sabe, é o criador do Movimento Legendários, foi ele que fez este livro. E ele traz-nos aqui uma comparação em duas áreas da casa, que é a cozinha e o quarto. E isto é na cozinha. E na cozinha ele tenta falar de juntar ingredientes, tenta falar de... para depois nos trazer aquilo que ele... Olá, Aline, que nos quer trazer a informação. E então ele diz-nos aqui, nós poderemos estar com a despensa vazia, portanto é uma parte da cozinha, a despensa, não é? Quem conhece. Aline, pode só fechar o teu micro um bocadinho, por favor? Posso tentar, não consigo. E então, em relação à despensa vazia, ele diz-nos assim, porque nós não investimos tempo nem recursos em nos nutrir, porque nós não estudamos, não perguntamos, não pesquisamos, nós apenas sobrevivemos com aquilo que temos. E isto ele considera ser ter a despensa vazia. Depois ter um menu entediante, ou seja, comer sempre o mesmo, ok? E então o que é que ele diz? Você sempre se alimenta da mesma coisa, das mesmas frases. Será que isto faz sentido a alguém? Sempre se alimenta das mesmas frases, dos mesmos formatos, dos mesmos eventos. Eu estou a anotar. Se quiseres, depois tiro uma fotografia e mando. Vou querer sim.
Ok. Dos mesmos formatos, das mesmas frases. Portanto, há sítios onde nós vamos que diz sempre o mesmo, sempre a mesma coisa. Não é? Exatamente. Come sempre o mesmo menu, não é? As mesmas frases, os mesmos formatos, os mesmos eventos. Sem tempero, sem inovações. Depois há outra parte que ele diz, a comida de baixa qualidade, em que nós consumimos coisas rápidas, superficiais e virais. Alguém se conhece só a ver aquelas coisas que toda a gente vê, só a ver aquelas coisas virais que é o tipo que deu 3 cambalhotas e caiu e partiu-se todo e se alimenta neste tipo de ambientes. E aquilo que ele diz é, ainda nesta parte da comida de baixa qualidade, é que você está cheio de lixo emocional ou de ruído motivacional sem substância. E isto, infelizmente, acontece também em muitos ambientes. E depois temos a outra parte, que são os cozinheiros tóxicos. E então, nos cozinheiros tóxicos, você ouve qualquer um, você se deixa guiar por quem não construiu nada. Isto é muito importante, que eu já vos vou aqui falar numa outra coisa que eu digo na minha palestra, que resolvia metade dos nossos problemas. Você alimenta a sua visão com opiniões de pessoas medíocres. Medíocres quer dizer medianas. Não é? Não. Nós às vezes olhamos para esta palavra e pensamos que ela é ofensiva, mas não. É só Ofensivo. dizer que são pessoas medianas, que estão na média. E como é que eu quero ouvir ou seguir a opinião de quem não construiu nada? Como é que... É porque assim, opiniões as pessoas gostam todas de dar. Mas quem não tem autoridade, quem não tem obra para mostrar, não é? Se calhar nós temos que ter atenção, e isto resolvia uma parte. E agora, em relação a isto, eu quando vi isto, lembrei-me, por exemplo, quantas vezes é que eu já não faço há muito tempo, já há uma série de meses que eu não vejo televisão, mas quantas e quantas vezes nós vemos comentadores em determinados programas a comentar sobre a vida, sobre a sociedade, e nós olhamos para eles e dizemos assim, espera lá, o que é que este tipo tem? Que empresas é que tem? O que é que ele construiu? A maior parte deles são políticos que viveram toda a vida à conta da política e dos partidos, e estamos ali a dizer que façam isto e façam aquilo e façam aquilo outro. Coisas que eles nunca fizeram, que nem sabem como é que funciona, mas falar sabem falar muito. E nós temos que ter muita atenção quando queremos apanhar a visão de alguém, quando queremos aprender com alguém, que é o que é que são os seus frutos. Porque a Bíblia diz que a árvore conhece pelos frutos, que uma árvore boa não pode dar frutos maus. E da mesma forma, uma árvore má não pode dar frutos bons. Portanto, se eu olhar aos frutos da pessoa que tenho à minha frente, e os frutos, quando eu digo frutos, é olhar à família, olhar se tem alguma empresa, como é que trata os seus funcionários, se é empregado, se como empregado, porque os empregados também nos podem ensinar muita coisa. Se for empregado, se é daqueles que chega a horas, se é daqueles que está constantemente a dizer mal, se é daqueles que têm prazer em entregar mais do que aquilo que lhe pedem, essas pessoas também nos podem ensinar. Agora, os frutos têm que ser a estes. Não podem ser outros, não pode ser aquele que está sempre a resingar, cada vez que lhe pedem alguma coisa, acha que chatice, porque é que me pediste a mim. Portanto, nós temos que perceber que frutos é que as pessoas têm para nos poderem auxiliar. E terminando aqui o livro, que eu depois gostava de vos deixar também aqui 2 ou 3 ideias, terminando aqui o livro, ele depois diz assim, escolha bem o seu cozinheiro. E eu vou transportar isto para o ambiente, escolha bem o seu ambiente. Escolha bem o seu cozinheiro, porque o cozinheiro é quem vai cozinhar a comida que nós vamos fazer. Então, o escolha bem o seu cozinheiro é que nem todos falam. Nem todos os que falam alimentam a nossa visão. Alguns podem até intoxicá-la. Isto faz sentido a alguém? Então pergunte-se: quem o está a formatar?
que autoridade tem sobre a sua visão? Quais são os seus frutos? Lá está. Quais são os frutos da pessoa que nós deixamos que venha formatar a nossa vida? A nossa visão não merece qualquer prato. Não deixe qualquer um cozinhar para você. Será que isto faz sentido? Será que isto Claramente. relacionado com o ambiente, não deixe qualquer um cozinhar para si? Não deixe qualquer um meter coisas que não prestam na sua cabeça. Rodeie-se de pessoas no seu ambiente de quem você queira aprender, com quem você queira crescer, e não um qualquer a meter porcaria, lixo, na nossa cabeça. Depois ele diz-nos aqui, escute, estude e se forme. Portanto, faça da educação um ritual. Uma mente bem alimentada é o músculo que impulsiona a visão. E para tanto é preciso investir tempo e dinheiro em aprender. Assim, leia livros importantes, faça cursos estratégicos, entreviste especialistas. Quando eu estou a entrevistar um especialista, quando eu estou a falar com alguém que sabe, será que me estou a nutrir num ambiente bom ou num ambiente mau? E faça perguntas incómodas. Depois, ele diz-nos aqui algo que também é muito importante: é reserve tempo para cozinhar. Estamos sempre a falar de cozinha e de comida, não é? Só que a comida aqui é outra. É uma comida emocional, mental. E então, não cozinhe com pressa, porque o que é bom leva tempo. Uau. O que é bom leva tempo. Vocês já ouviram falar de uma coisa que se chama fast food. Uhum. A pergunta é: a fast food é boa? Ou uma coisa que leva tempo, aquela comida que nós sabemos que era feita pela mãe ou pela avó, que leva tempo a fazer, normalmente é boa ou não é? Quer nutricionalmente, quer em termos de sabor, mas leva tempo a fazer. E às vezes nós não fazemos tantas vezes porque Leva tempo. leva tempo. Será que isto faz sentido? Pronto, e então dizia-nos ele aqui: considere reservar períodos e tempo todas as semanas para pensar na sua visão. Ou seja, reservar algum tempo para tudo aquilo que eu capto ao meu redor para pensar se isto me nutre ou se é para filtrar e deitar fora. Ok? Espaços para digerir aquilo que nós consumimos, momentos para experimentar novos ingredientes. Ideias, estruturas, ferramentas e pessoas. Então, é um livro muito interessante e que de algo que não tem nada a ver, mas acaba por ter tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E eu Qual é gostaria, o nome do livro, Laurentino? Diz aí, por Bom favor. Dia Visão, Bom Dia É que está Visão, ao contrário e não conseguimos ver. Bom Dia Visão, Boa Noite Propósito, do Chepe Puzzo. Uhum. Bom Dia Visão, Boa Noite Propósito. E tem subtítulo: Conquista a clareza e a paixão para chegar ao seu destino. Eu gostava de vos pedir uma coisa, porque se calhar ou pelo menos quando a Isabel disse, ok, vamos falar todos um bocadinho sobre ambiente, se calhar todos nós estávamos à espera de ouvir aquelas frases tipo: somos a média das 5 pessoas com quem nós lidamos, o ambiente transforma. E eu gostava de vos espicaçar a fazer algo diferente. Há aqui alguém que disse que os legendários que compraram no lançamento têm o nome dele. Ok, não sabia. Eu queria vos pedir uma coisa, que é uma coisa que não custasse nada, é que vocês fechassem os vossos olhos durante 10 segundos, só 10 segundos, e que vocês se lembrassem de uma pessoa, uma única pessoa, que em alguma altura da vossa vida acreditou em vocês
quando vocês próprios já tinham deixado de acreditar. Fechem lá os olhos 10 segundinhos e tragam à vossa mente alguém que durante esse período nem vocês acreditavam, mas essa pessoa, e eu lembro-me perfeitamente, eu vou pensar num treinador que eu tive durante muito pouco tempo, tive durante um ano, e que ele acreditava tanto em mim que fez de mim um jogador muito melhor nesse ano do que eu fui em qualquer ano a seguir ou antes. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um professor, um amigo, um líder, só uma pessoa. Tentem ver se identificam essa pessoa. E agora, ainda de olhos fechados, lembrem-se de outra pessoa, alguém que vos fez sentir o inverso. Alguém que vos fez sentir pequenos. Que vos disse eventualmente que vocês não eram capazes, que criticavam tudo aquilo que vocês faziam, que vos roubava energia só de estar perto. Vou-vos dar só mais um segundinho para conseguirem chegar a essa pessoa e vamos continuar. Podem abrir os olhos. Repararam uma coisa? Alguma destas pessoas está aí ao vosso lado? Não está, pois não? Não. Mas quando vocês pensaram numa delas, na primeira, provavelmente fez-vos sorrir. Trouxe-vos bons pensamentos. Será? E quando Claramente. você... Sim? E quando pensaram na outra? Se calhar Completamente ao sentiram o contrário. coração apertadinho ou não? Uhum. Sentiram. Sabem porquê? Porque o ambiente não é um lugar. O ambiente é uma influência. E essa influência continua connosco, mesmo quando as pessoas já não estão presentes. E Verdade. durante muitos anos, eu acreditei que o ambiente era um lugar. Era apenas escolher bem as amizades. E hoje eu acredito que o ambiente é muito mais do que isso. É aquilo que alimenta a pessoa em que nós nos estamos a querer transformar. É aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós nos alimentamos. Eu já fiz uma live sobre isto, que é aquilo que nós nos alimentamos diariamente cresce dentro de nós. Aquilo que nós evitamos comer, não é? Evitamos nos alimentar, vai morrendo dentro de nós, mesmo que exista algo dentro de nós. Eu vou-vos dar aqui uma imagem simples que eu já usei para outras situações, mas que aqui acho que encaixa bem. Que é, imaginem uma fogueira. Imaginem aquela brasa mais forte da fogueira. Eu acho que toda a gente já fez uma fogueira, ou já viu uma fogueira feita com lenha, não é? Imaginem que vocês tiram aquele cavaco, ali para a Isabel, que deve conhecer esta linguagem, não é? Aquele pedaço de madeira que está neste momento mais forte. Imaginem que vocês o tiram do centro da fogueira e o põem ao lado, ali a 30 centímetros, 40 centímetros. Uhum. O que é que vai acontecer a esse cavaco que até era o mais forte daquela fogueira? Vai acabar por esmorecer e apagar-se por si Mas só. não acham estranho? Ele tem calor, ele tem luz, ele tem. Ele dentro da fogueira era o mais Era o forte, maior. não é? Mas se ele for tirado da fogueira e for deixado sozinho, ao fim de uns minutos, ele apaga-se. E a pergunta é: este cavaco, este pedaço de madeira, perdeu as suas qualidades? Não. Claro, não. Ele continua a ser o mesmo quando estava dentro da fogueira. Então, ele perdeu foi o ambiente que o mantinha aceso. Será que isto faz aí um cabum ou não? É? E Claramente. quantas vezes é que isto já aconteceu ou que isto acontece connosco?
Quantas pessoas extraordinárias é que vivem apagadas porque não andam, não é por falta de talento, não é por falta de capacidade, é porque não estão rodeadas nos ambientes que lhes podem proporcionar visão, crescimento, coisas daquelas que eu vos falei aqui. Quantos de nós? Quantos? E há ambientes que só servem para nos bajular, para nos aplaudir. E nós, sabem uma coisa? Gostamos normalmente desses ambientes. Só que esses ambientes não nos fazem crescer. Aqueles ambientes que são bons para nós são às vezes aqueles que nós não gostamos, que são os que nos confrontam, que nos desafiam, que nos estão constantemente a puxar, a tirar-nos da nossa zona de conforto. Esses às vezes nós até dizemos, fogo, lá está ele outra vez a chatear. Mas é isso que nós precisamos, amigos. Nós precisamos estar dentro da fogueira e a continuar a arder, e de preferência o que está por baixo, o que está ao lado, ainda a arder mais, que é para nós continuarmos a arder ainda com mais força. E nós às vezes começamos a passar muito tempo a perguntar como é que eu posso mudar a minha vida? E talvez a pergunta seja outra. Que ambiente é que eu tenho criado à minha volta e que me tem influenciado? Porque não só eu sou influenciado pelo ambiente em que estou, mas eu também influencio aqueles que estão à minha volta. Não é? Exatamente. E talvez alguém possa, por exemplo, estar a precisar de coragem para fazer alguma coisa, e nós podemos ser essa coragem, nós podemos ter uma conversa para incentivar essas pessoas para andar para a frente. Como talvez alguém possa estar a pensar em desistir, e uma palavra dentro desse ambiente possa ser o suficiente para que a pessoa possa continuar por mais algum tempo. E às vezes nós subestimamos o ambiente que nós próprios criamos dentro de uma sala, porque há pessoas, e vocês, com aquele exemplo que eu dei, o primeiro, de pensar na pessoa que nos fez sentir bem, na pessoa que nos fez sentir mal, há pessoas que quando nós vemos entrar dentro de uma sala, nós parece que ganhamos uma força nova, uma nova esperança, uma paz, sentimos aquele lugar a ser inundado com coisas boas, não é? E será que também acontece o contrário? Será que quando aparece uma determinada pessoa, nós, ou de boca, ou pensamos, dizemos assim, lá vem esta desgraça? E agora a pergunta é, que pessoa é que nós somos? O que é que Somos dizem a de nós, não é? primeira, Quando nós chegamos. somos a primeira ou somos a segunda? Como é que nós somos lembrados quando as pessoas nos veem? Como aquela pessoa que vai trazer ânimo, que vai trazer paz, que vai trazer coisas boas, ou aquela pessoa que só traz profeta da desgraça, só traz medo, só traz conflito, só traz fofoca, só traz que a pessoa se sente sugada, não sei se isto já aconteceu, se a pessoa se sente sugada quando está num ambiente com estas pessoas. É isso aí. Laurentino, É, eu não sei se pescaste caranguejo já. e quando vais à pesca de caranguejo levas um baldinho para trazerem uns 40 caranguejos num balde de 5 litros, não é? Exatamente. E eles vêm todos. E aquilo é E não impressionante sai nenhum. e Não não sai sai, nenhum. não tem como, não é? Então aí nós vimos claramente a força do ambiente. Porquê é que eles não Exatamente. saem se eles podem perfeitamente uns em cima dos outros e acabarem por sair? Porque sempre que um tenta sair do balde, o outro vem e puxa. E eles Exatamente. não têm hipótese de sair do balde. Então, isso é um exemplo brutal de como nós realmente muitas vezes somos influenciados pelo ambiente ou para nos sugar ou para nos impulsionar.
E essa história do caranguejo é um exemplo claro de nós pensarmos que às vezes temos toda a possibilidade de sairmos dali, de crescermos, de avançarmos, mas isso não acontece porque realmente as pessoas que estão ao nosso lado estão-nos a puxar, a tirar o tapete, a tentar que nós não saímos daquele lugar. É para morrer, vamos todos. No caso de caranguejo é isso, tipo, não, nem pensar, já que estamos aqui, é para ir toda a gente. Isabel, eu no outro dia partilhei nos grupos, e até posso ir à procura disso. Há um jogo qualquer indiano da Índia, que é exatamente o balde dos caranguejos. Eu não sei como é que aquilo se chama, mas então o jogo consiste num buraco, um buraco grande, para aí com 1,80 m de altura, um buraco quadrado. E são metidos lá dentro uma série de pessoas. E sabem quem é que perde? É o último a sair do buraco. Então imaginem, cada vez que cada um tenta sair do buraco, Ah, cada eu um vi. tenta sair do buraco, sabem o que é que acontece. Os outros, como não querem perder, o que é que eles fazem? Agarram-no e puxam-no para baixo. Ele já está quase com os braços Aham. esticados e nesse vídeo que eu partilhei, já havia 3 que já tinham conseguido sair do buraco. Porquê? Porque as pessoas não conseguem ir atrás de todos ao mesmo A tempo, toda não a é? gente ao mesmo tempo, claro. E provavelmente, se, esses outros que estão cá acima, vejam isto, vejam o ensinamento disto. Estes outros que estão cá acima, quando vem um deles a tentar meter a mão, vão a correr tentar ir lá, dar-lhe a mão e puxá-lo. Agora, identifiquem isto. Quem está no buraco connosco faz o quê? Puxa, Puxa-nos para dentro, para para baixo. baixo. E quem está em cima já fora do buraco? Dá-nos a mão para subir. Será que só este bocadinho já justificou esta live? É loucura mesmo, sem dúvida. Quem está fora do buraco normalmente quer ajudar outros a sair. Quem está dentro do buraco, no momento em que nós estamos do buraco, não quer ficar sozinho. Será que isto faz um cabum na vossa cabeça? Hum? É isso mesmo. Pronto, amigos, isto era aquilo que eu tinha para vos falar do ambiente, que não é muito aquilo que estamos muito habituados a falar. E espero que tenha feito cabum na vossa cabeça. Isabel, vais depois publicar esta live, não? Sim, sim. Ou não? Sim, É? sim, sim, sim. Ok. Laurentino, só para terminar, enquanto Diz. entra aqui o próximo convidado, de que forma é que um empreendedor que não está rodeado de um ambiente certo, ele prospera? Achas que é possível, mais desafiador? É assim, é sempre possível. É sempre possível. Dá é mais trabalho. Eu na minha palestra falo sobre remir o tempo. E quando eu digo remir o tempo para isso é que servem mentores, para isso é que servem a modelagem, que é nós vermos algo em alguém que nos agrada e fazermos idêntico. E isso são formas de nós caminharmos mais rapidamente, porque para quem não acredita, tempo é vida, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E se eu levar mais tempo a atingir os resultados que eu quero, estou a perder vida, estou a perder tempo para desfrutar. Portanto, se eu me reunir num ambiente onde os frutos, e por isso é que eu vos disse, é muito importante ver os frutos, onde os frutos são aqueles que eu quero ter, eu vou atingir mais rapidamente esses frutos. Eu vou evitar os erros que estas pessoas cometeram, se eu não estiver num ambiente. Eu também consigo fazer. Levo mais tempo a estudar, a ler os livros, tenho que descobrir que livros é que são os livros adequados, primeira situação, tenho que os ler, tenho que procurar aplicar aquilo que eu li nesses livros e aprendi sozinho para avançar, eu também consigo. Leva mais tempo e cometo mais erros. Mas também é possível. Agora, se nós conseguirmos seguir os passos daquelas pessoas que já fizeram, que tiveram o resultado que eu quero ter, para que é que hei de andar sozinho? Tenho é que procurar os ambientes certos. E ao procurar os ambientes certos, tenho que olhar para o fruto das pessoas que estão nesse ambiente.
Se o fruto é aquele que eu quero, porque eu volto a dizer aquilo que a Bíblia diz: a árvore boa não dá maus frutos. Da mesma maneira que uma árvore que é má também não dá bons frutos. Portanto, se eu chego lá e vejo frutos maus, o que é que eu depreendo? Que a árvore é má. Então eu não vou seguir essa árvore. Se eu chego lá e vejo bons frutos, então eu digo, ok, eu neste ambiente posso aprender, eu neste ambiente posso crescer. Mas sozinho também dá, leva mais tempo. É isso aí, Laurentino. É isso aí. Obrigada aí pela tua partilha. Foi muita clareza, muito transbordo logo aqui de manhã, às 7h30 da manhã. Gratidão. Bora lá então fazer o que tem que ser feito e impulsionar outras vidas, outras pessoas para realmente perceberem a importância de estarem em ambientes que são impulsionadas, que são de facto levadas para um próximo nível. Aline, muito bom dia! E aí, minha Muito querida? bom dia! Olha, eu vim para um ambiente mais silencioso do que a rua, mas ainda assim não sei se estão a ouvir, se está muito barulho, porque agora Estamos a ouvir muito bem. A única Nossa, situação é essas gaivotas incríveis que estão aí. vou, vou Mas tentar, vou tentar tapar, não sei se consigo cortar o microfone aqui, mas está ótimo, está lindo. tá Agora ótimo. está maravilhoso, está Então tá lindo. bem. Olha, minha querida, diz-me uma coisa. Como é que tu escolhes ou como é que tu hum, dirias a alguém para escolher um círculo de crescimento, um ambiente que impulsiona? Bom, primeiro porque a própria palavra diz que é melhor sermos dois do que um, porque se um cai, o outro está ali para levantar. Não no sentido figurativo da coisa, mas às vezes há momentos em que nós nos sentimos sozinhos, em que nós não teremos um ambiente que nos impulsione. E aí lembro muito quando o Pablo fala que quem é que governa quem. Se eu esperar pelo meu corpo, hoje eu ficaria em casa. Se eu esperar talvez pelo meu estado emocional, eu digo eu no geral, tá? São as pessoas que estão aí a nos ouvir. Se eu depender do meu estado emocional, muitas vezes eu vou escolher ficar em casa, recluso, em silêncio, sozinho. E quando é o momento da gente fazer o contrário, a minha mente que manda no meu corpo. O meu corpo vai querer o sedentarismo, vai querer o sofá, vai querer cuidar da vida dos outros, principalmente se a pessoa não estiver bem. Porque enquanto ela está prestando atenção na vida do outro, ela está deixando de olhar para ela, para uma situação, seja ela qual for, não é? E quando a gente está numa comunidade, você já acorda de manhã com outro sentido. Bom, vamos lá que eu vou me encontrar. Vamos lá que tem live 6h59. Vamos lá que tem o 5h55. Vamos lá que tem a mentoria, os códigos do feijão. Vai ter uma live da Isabel. Vai ter. E são ambientes que nos trazem palavras de fé, de esperança e de amor. E é isso que a gente tem que buscar. Porque Einstein diz também que não adianta a gente esperar resultados diferentes quando a gente faz exatamente a mesma coisa todo dia. É isso mesmo. Então, como é que eu quero me ver daqui 5 anos? Como é que eu quero estar com a minha autonomia, com o meu corpo, com a minha saúde? Eu, Aline, quero amarrar meus sapatos aos 90 anos. E se Deus quiser, ainda quero estar fazendo meus banhos de mar, quero dançar, quero ter não o controle, porque nós não temos o controle de nada. É a graça e a misericórdia de Deus que nos mantém de pé todos os dias. Mas ter essa autonomia, ter esse controle do meu corpo. E eu tenho que fazer investimentos todos os dias. Eu tenho que investir em uma comida mais saudável, eu tenho que investir em acordar cedo sim e fazer o que tem que ser feito. Eu tenho que investir em cuidar da minha vida sem prestar atenção nas opiniões. Porque tudo que o Laurentino falou aí sobre... eu não como a comida de qualquer pessoa. Até porque nós que somos mulheres, donas de casa e pessoas amorosas que somos, sabemos o poder de você preparar uma comida para alguém. Né? Ali a gente coloca amor, ali a gente coloca carinho, ali a gente coloca... E quantas vezes a gente já foi em algum ambiente que você chega e a pessoa coloca, vai te servir o prato e joga. E a comida de novo, um sentido figurado. A pessoa vem e coloca aquilo com uma má vontade que você fala, opa, já perdi a vontade de comer.
Então, se a gente não aceita ser servido de qualquer maneira, a receber qualquer comida de qualquer jeito, por que a gente tem que aceitar a opinião das pessoas que não nos agrega absolutamente nada, que não nos querem ver crescer, que só sabe criticar? Aquela pessoa que não quer mudar de ambiente, não quer mudar de vida e fica se importando com tudo aquilo que a gente faz. Mas por que tu falas assim? Por que tu foste lá? Por que não sei o quê? Não quero saber. Eu escolhi o ambiente para minha vida. E eu tenho esse poder de escolha, não é? A gente tem a Bíblia diz que a gente tem o poder de matar ou de dar vida através de uma palavra. E é isso. E o que a gente tem falado? Primeiro para nós, né? Porque é importante esse exercício. Quando eu acordo de manhã, o que eu faço? Quem é que eu convido para andar comigo se é um dia que eu vou estar sozinho? Bora lá, Espírito Santo, venha comigo, porque se eu estou viva é porque o Senhor me deu a alegria de estar viva hoje, de dar a oportunidade de fazer mais um mergulho, de fazer a diferença e mais uma vida. E quando o Laurentino falou aí sobre as pessoas para a gente pensar, né? Quem é que nos incentiva em todos os momentos? Eu pensei nessa pessoa e não teria outra pessoa para colocar nesse lugar mesmo, independente do momento de vida que eu estava passando. Era essa pessoa que estava lá sempre, no primeiro banco. E a segunda pessoa, eu pensei, putz, mesmo conhecendo tudo o que eu conheço, mesmo sabendo tudo que eu sei, mesmo trabalhando numa nova construção, numa remodelação da minha vida, emocional, física, profissional, tudo. Eu falei, uau, eu ainda tenho essa pessoa do meu lado. E não deveria ser, né? Porque você fala, a pessoa tem um conhecimento tão grande, a pessoa tem um poder, né, de visão, mas são aprisionados de alma. Não adianta. Se a pessoa não tiver amor, se a pessoa não tiver a fé e a esperança, pode ter todo o conhecimento do mundo. Vai ser uma pessoa extremamente gorda de tudo, mas Verdade. tão vazia que nada vai encher. Então, é importante, sim, a gente pegar na mão de alguém. Quando, essa semana, uns dias desses aí, eu tinha posto essa foto e vi de novo no Códigos do Feijão. A importância da gente ter um mentor. Ele encurta caminhos, ele mostra a direção, ele ajuda na caminhada. Isso é muito importante. Quantos de nós aqui, Isabel, nesse 659, pessoas que eu vejo que... É Rodrigo ou Ricardo o nome daquele menino que fez a palestra da Ricardo, tatuagem? Ricardo. Ricardo. O Ricardo simplesmente dizer que não se comunica, que tem dificuldades e tudo. E ele ficou falando ali há um tempão e trouxe tanta coisa interessante dele para falar e para nos ensinar e para nos trazer essa motivação, não é? Aí você olha e fala, puxa vida, como é que as pessoas estão se sentindo? Elas estão morrendo devagar por ouvir a opinião dos outros ou por se preocupar com a opinião dos outros. Então, que bom que a gente trouxe mais um Ricardo, a gente vai ter que trazer algumas Marias, outros Joãos, tantas outras pessoas que são incríveis, têm uma história de vida linda e estão limitadas por conta da opinião dos outros. E as pessoas são más, as pessoas são más. Nós encontramos as pessoas boas, graças a Deus. Mas também a gente encontra as pessoas que, por preguiça, ou por incapacidade, ou por tantos outros motivos, elas não cuidam da própria vida e têm o poder de abafar e destruir outras vidas que estão a nascer. Outros feijões que estão ali prontos a explodir. Ou porque tem água demais, põe água demais, ou porque deixa para lá e... É assim, são só 2 sementes, não vai dar nada. Esquece e deixa de regar. E a gente não pode deixar de se regar todos os dias, todos os dias. Lendo uma palavra, ouvindo alguém que sabe mais do que nós e vem nos resgatar e dizer, ei, levanta da cama, olha como a vida é linda. Olha como eu tenho a oportunidade de abrir os olhos e ver minha família, e ver meus filhos crescendo e a gente está trabalhando aí no nosso futuro, daqui 5 anos, onde é que a gente quer estar daqui 5 anos? E é uma construção que começa hoje, é uma escolha que começa hoje. É quando eu acordo, às vezes às 5, às vezes às 5h30, às vezes... Eu fui fazer uma aula aí de um box, de uma turma que me convidou.
de um grupo de malucos. E depois fui conhecer uma arte nova. E aqueles exercícios todos. Lá na terça-feira eu tava. Na quinta-feira, né? Ontem. O corpo todo dolorido. Cheguei em casa 1h e pouco da manhã, até tomar banho, me ajeitar e dormir. Fui dormir mais de 2. E quando foi 6 horas, eu estava acordada de novo. Por quê? Porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, quando a gente cria uma rotina para nós, o corpo já é o primeiro. Depois a nossa mente é que alimenta aquilo, né? Mas, uau, a gente acordou. E aí, o que eu vou alimentar? Eu vou levantar e fazer o que tem que ser feito ou vou ficar arrumando desculpa? Ah, mas tá chovendo. Ah, mas tô cansada. Ah, mas fui dormir tarde. Ah, mas hoje eu tô sozinha. Ah, mas a gente vai ter tantos a mais na vida para nos boicotar. E aí, bora levantar e cuidar. É bem isso, Aline, é bem isso. Essa experiência realmente que vocês tiveram na quarta-feira, isso só se proporciona porque estamos num ambiente que realmente traz coisas novas, novidades constantemente, novidade de vida, não é? Não é aquele ambiente que pura e simplesmente é engessado, é algo que é aquele padrão rígido. Não, bem pelo contrário, não é? Tem que haver sempre novidade, tem que haver sempre algo novo, algo que realmente faça nós crescermos, entrar em novos desafios. E tal como o Tiago costuma dizer, já passou, já é história, já temos que pensar numa nova habilidade, porque essa já foi alcançada, então temos que pensar em algo novo. E é muito, muito lindo ver realmente como a importância de estar com pessoas que nos elevam, pessoas que realmente puxam por nós todos os dias, é completamente é transformador, é brutal. Eu quero compartilhar duas pessoas que para mim foram referência, né? Enfim. Uma foi o Oscar Schmidt, que nos deixou recentemente, que foi o rei do basquete no Brasil, e o Bernardinho. Eu, no meu mundo corporativo lá, quando eu trabalhava, uma das formas da empresa nos trazer ensinamentos de continuarmos na excelência do atendimento, da satisfação plena do cliente e de mostrar isso, que quanto mais eu treino, era uma fala do Oscar, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, porque as pessoas costumam dizer, ah, mas você tem sorte, você não sei o quê, você não sei o quê. As pessoas não sabem dos nossos bastidores, só julgam por aquilo que veem, e veem mal e julgam mal. E o Oscar, ele dizia que foi nos fazer uma palestra pessoalmente, e ele exalta muito a esposa, que ele falava assim, quando terminava o treino, ia todo mundo embora, e eu ficava. E ele falava assim, eu vou acertar 100. E ele ficava lá no desafio de acertar 100 bolas na cesta. Ele falava assim, só vou embora quando eu acertar 100. E às vezes, muitas vezes, quando ele acertou 100, ele começou de novo. Vamos ver se eu consigo repetir isso. E quem ficava lá pegar a bola dele para lá e para cá era a esposa. Então ele falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E o outro foi o Bernardinho, o treinador de vôlei da Seleção Brasileira de Vôlei. E também, ele foi nos dar uma palestra e aquilo é incrível, né? Porque eles trazem ali o histórico, os bastidores e tudo. E quando terminou o Mundial, teve um... Eu não lembro se foi o Ricardinho, teve um cara que não foi treinar. Tava cansado. E assim, terminou o Mundial, no dia seguinte já tinha o treino às 7 da manhã. E o cara não apareceu. E aí, pronto, perdeu a hora, sei lá, foi comemorar, perdeu a hora. Quando apareceu lá no treino, o cara falou assim, você tá fora. Ele falou, não, pera lá. Mas eu tava cansado, eu dormi, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou assim, todos os outros também estavam. E ele falou, o Mundial a gente já ganhou, foi ontem. Hoje a gente tá construindo o novo Mundial. Nova história, é A isso. nova história. Então, assim, tem muita gente que relaxa. Chegou no objetivo, ai, agora eu posso descansar. Talvez a Kodak tenha descansado, né? E tantas outras empresas que a gente Verdade, conhece aí que descansou e perdeu espaço, verdade. descansou e perdeu todo o aprendizado acumulado. Eu costumo dizer, eu tenho uma imagem para mim que é uma bicicleta em movimento e eu me sinto muito assim, uma bicicleta em movimento. E se eu parar, eu vou perder o ritmo, eu vou perder as informações, eu vou perder o aprendizado, eu vou perder. Então, é assim que eu quero me manter sempre em movimento. Bora comigo. Aline, bora lá.
Alino, aqui o Laurentino está aqui a convidar a malta para ir ao wakeboard este sábado. Bora lá, Alino? Eu tenho o meu plantão aqui na imobiliária no sábado, então infelizmente não vou poder ir. Adoraria. Venham fazer aqui em Exposende, Laurentino, venha fazer em Exposende que eu vou ter maior gosto de ir. Mas já estava na escala, não consigo, infelizmente. Sabes, Mas adorava mesmo. arranja alguém que te substitua, mulher. Bora lá, vamos lá. Vamos ver. Vou trabalhar pensa, nessa hipótese. pensa nisso. Vamos juntas. Olha, então, o que é que eu te ia dizer? Relativamente ao que estavas a falar sobre o descanso, o importante, sabes, é mesmo ao longo do processo haver desfrute. Porque nós muitas vezes estamos tão focados, tão vidrados e se aquilo está a ser um esforço demasiado elevado, talvez nós estejamos a ir de forma errada. Porque pelo caminho nós temos que desfrutar. Temos que desfrutar da conquista, temos que desfrutar da nossa aprendizagem, temos que desfrutar dos nossos avanços, até mesmo dos tropeços, das quedas que temos tido pelo caminho. Tudo é um desfrute, só que nós precisamos é de virar essa chave, de olhar menos de crítica e mais de olhar em amor, olhar em prazer, não é? Porque imaginem, a Aline foi lá então fazer essa modalidade nova, não é? Na quarta-feira, e claro que ela descobriu partes do corpo dela na quinta e na sexta, que se calhar e hoje, não é? Se calhar nem ela já se lembrava dessas partes. E olha que eu saio todos os dias e me exercito, mas aquilo foi demais. Mas é importante sim a parte do desfrute. E graças a Deus eu sei fazer, eu faço isso muito bem. A vida nem sempre, como diz minha mãe, né, nem tudo são flores. E é verdade. Só nós e Deus sabemos dos nossos bastidores. Mas eu acho que eu tive isso muito da minha família. Eu consigo, mesmo em meio a situações, a dores, a dificuldades, sim, eu desfruto. Eu desfruto porque só se vive uma vez, não é? E essa vida é curta e passa rápido demais. Então, há que ter, sim, um desfrute, há que ter, sim, o merecimento do meu trabalho, né? Tu verás o fruto do teu trabalho e se alegrará. E é isso. Desfrutar do caminho. E quem eu tenho me tornado nesses últimos anos. Eu achava que me conhecia, eu achava que eu já sabia tudo a meu respeito. E tá nesse grupo, e tá nessa mentoria, e o Thiago ensina isso todo dia pra gente. Não é um novo eu, mas quem eu sou lá no fundo e que também pode ser trabalhado, pode ser melhorado a cada dia. Nós somos seres únicos e incríveis. Não há ninguém como a gente nesse mundo. Somos 8 bilhões de pessoas e somos 8 bilhões de seres completamente diferentes. Gostos, cor dos olhos, manias, costumes. Então, Brutal. bora lá. É isso mesmo. Grata, Aline, pela a tua partilha aqui tão preciosa neste dia. Bora lá então fazer o que tem que ser feito e aproveitarmos o dia para realmente sermos intencionais, estarmos no ambiente certo, termos cuidado com aquilo que verbalizamos e com quem nós nos conectamos. Um beijinho, obrigada, amor. Tchau, bom dia para todos. Oi, Eliane. Bom dia, minha querida. Não te estou a ouvir, amor. Bom dia. Boa. Agora sim, agora sim. E então, amor? Esta mulher que está ali, está tudo ótimo, está ali em terras pela Europa, não é, minha querida? Estás na Bélgica, não é, amor? Não, Luxemburgo. Luxemburgo, ok. Muito bom. E como é que está? Como é que estás por aí? Como é que está aí o ambiente? A malta já também está por aí toda já a pensar nas férias? Faz parte, não é? É a rotina. Eu costumo dizer que enquanto uns tomam férias, outros estão a eclodir projetos, não é? Que estavam na gaveta. Acelerar. Exatamente. Estou aqui à procura de uma estação de serviço para parar, para falar um pouquinho, mas não está fácil. Mas pronto, tudo bem. Vamos lá.
eu quero só fazer aqui, pegar numa coisa que eu ouvi a Aline, como um gancho para fazer aqui uma partilha. Eu já estou aqui há mais ou menos 6 meses, sim, que eu decidi vir viver para aqui e pronto. E após 15 anos a viver aí em Portugal, decidi vir aventurar-me novamente. Porque apesar de as coisas estarem a andar, não é? Eu sou uma pessoa que adoro desafios. E quando começo a sentir que estou a entrar muito em zonas de conforto, gosto de dar aqui uma mexida. Uma abanada. Exatamente. Eu costumo dizer que é procurar sarna para coçar, né? Eu gosto de uma boa sarna para coçar, no bom sentido. E uma das coisas, e eu esta semana, das minhas conversas, porque eu hoje gosto de dizer às pessoas, isso é agora, gosto de dizer às pessoas que eu hoje, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, associo o meu trabalho à ciência e à fé. Não consigo desagregá-los. Da mesma forma, quando eu fiz a hipnoterapia, depois do curso de psicologia, eu costumava dizer que eu não consigo fazer uma coisa sem a outra, não é? Então, hoje, acrescento aquilo que eu vejo que é o mais importante, que é a fé. Que é o acreditar que há algo superior a nós e que nós estamos aqui, antes de servir aos homens, a servir a Deus. E esta semana, nessas reflexões com o Criador, uma das coisas que eu perguntava é: o que é que tu agora queres de mim? Sendo que eu, ano passado, né, por essa altura, já tinha entrado no Nexus, exatamente. Já tinha entrado no Nexus, vai fazer, já fez mais ou menos isso, 1 ano. E vou entrar aqui no ok, agora sim. Perguntei a Deus o que é que agora eu precisava de terem atenção. E uma das coisas que eu ano passado fiz pela primeira vez foi entrar em modo de fazer uma seleção em termos de ambiente. E o que é que eu tive que fazer? Tive que me afastar, em alguns momentos tive que me isolar para poder cumprir aquilo que me propus nos 6 meses em que estive no Nexus. E filo, obviamente. Porque eu, quando me ponho uma coisa na cabeça, não é? Ou vai ou racha, tem que ir. E, portanto, consegui fazer isso. E esta semana aquilo que me veio é: se no ano passado tu estavas num ambiente protegido, numa bolha, e foi, acredito, para mim na altura era uma das coisas mais difíceis, ok? Porque eu sou uma pessoa de pessoas e claro que estar constantemente a dizer que não, há outros compromissos e eu normalmente sou uma pessoa que sempre comunico com as pessoas. E quando eu não estou tão disponível para essa comunicação, as pessoas estranham, como é óbvio. E claro, há comentários. Mas como eu percebi a quem eu estou a servir, os comentários começaram a doer menos do que numa fase inicial. Só que agora eu estou aqui e não consigo me dissociar fisicamente das pessoas. Uhum. E aquilo que me foi revelado é: o primeiro teste tu já passaste, mas agora vais passar por um próximo. Porquê? Porque agora eu preciso estar no ambiente com pessoas e ainda assim manter-me firme naquilo que eu preciso fazer. Que eu acredito que este realmente é um dos desafios maiores e eu recordo-me de alguns casos com pessoas com as quais eu já trabalhei que me diziam exatamente isso. Eu venho aqui, faço aquilo que me diz, eu venho, saio daqui melhor, mas quando eu chego em casa, o ambiente que eu encontro não é um ambiente que coaduna com aquilo que eu quero daqui para a frente. E eu estou neste momento exatamente a viver isso. E é engraçado que a cada digamos, dia que passa e que eu consigo ultrapassar isso, parece que é uma sensação de que, ok, estou no caminho e as coisas vão surgindo, vão aparecendo. E se nós acharmos que quando nós decidimos seguir
o caminho da fé, as coisas vão se tornar mais fáceis. Não, pelo contrário. A cada degrau que nós subimos, há sempre um temperozinho ali para nos fazer perceber que, ok, se tu conseguiste ultrapassar isso, se tu passaste todas essas coisas, tu vais conseguir mais esse degrau, porque isso é que vai fazer com que, de alguma forma, nós consigamos contribuir na vida das pessoas. E uma das coisas que eu comecei agora a fazer recentemente é trabalhar com colegas meus, porque eu durante muito tempo e durante os 12 anos que eu tive a trabalhar para outra pessoa, uma das coisas que eu percebi é que muitas das vezes nós acabamos por doar demasiadamente aos outros, esquecendo que por detrás de qualquer profissional de saúde existe um ser humano. Verdade. E é nisso que eu mais do que trabalhar individualmente com pessoas, também comecei a trabalhar com colegas precisamente por causa disso, para desconstruir um pouco essa ideia. E isso surge na sequência de ter feito orientação de estágios dentro da hipnoterapia e de perceber algumas pessoas que me chegavam do quão é importante também nós humanizarmos, inclusive, a nossa parte, sendo profissionais de saúde, porque muitas das vezes é como se nós não tivéssemos o direito de ter situações onde nós estamos mais frágeis. Essa é a palavra, frágeis, vulneráveis. Porque para sermos um bom profissional precisamos ter presente isso. E hoje, principalmente nesses 6 meses, tenho sido confrontada com isso e sou tão grata por isso, porque se em algum momento, lá no início, hoje já não é? Se em algum momento, no início, quando eu cheguei aqui, eu pensei, mas será que quero exatamente isso para fazer? Isso, mas eu quando vim, parece ser de repente, eu senti que tinha que vir. E estar aqui a aprender essa língua, aprender uma cultura nova e tudo isso é desafiante. E obviamente que nem todos os dias são fáceis. E ainda bem, porque se fosse tudo fácil não seria tão agradável cada vitória que a gente alcança. E aquilo que eu quero partilhar aqui com esses 3 pontos que eu dei aqui em relação à questão dos desafios, de estar a olhar para a questão da saúde mental, mesmo para nós profissionais, e para nós não desagregar, não desassociarmos aquilo que é o nosso chamado, o nosso propósito de Deus, ok? Porque não tem como dissociar. Ele vive aqui, só se nós não cuidarmos disto. É que ele não vai ter espaço para estar aqui. Independentemente da área que nós estejamos, precisamos sempre ter presente essa parte. Porque quando nós esquecemos de quem somos, de onde viemos e o que é que estamos aqui a fazer, qualquer pedra ou qualquer obstáculo nos vai fazer desistir, nos vai fazer duvidar de nós. E hoje tenho realmente muito orgulho de ser essa profissional que é capaz de dizer: eu também tenho momentos de vulnerabilidade. Que bom, porque isso faz com que eu seja uma melhor profissional, com que eu seja uma melhor pessoa e principalmente com que eu me sinta amada todos os dias pelo Criador. Porque, como dizia alguém no outro dia, eu acho que foi no nosso encontro na terça-feira, ou foi alguns aí que eu ouvi, mas foi esta semana que eu ouvi alguém dizer que Deus tem uma queda pelos pecadores, mas que se arrependem, não é? E esse é o ponto. Não importa exatamente se nós erramos, o importante é o que nós vamos fazer a partir deste erro e o que é que nós vamos efetivamente melhorar a partir daí. Porque quando nós ficamos tão presos, tão agarrados mas não, porque é tarde, ou porque eu já fiz tanta coisa. O tempo que nós estamos a perder a pensar nisso seria um tempo que nós deveríamos estar a investir em fazer algo por nós e em cumprir o nosso propósito. Então, é essa parte, e é isso que eu tenho transmitido a colegas, não é? Psicólogos e não só, porque agora o foco está muito virado para os profissionais de saúde. Naturalmente que nós temos uma resistência maior, ok? Nós, porque eu também já estive aí, em aceitar que nós precisamos de ajuda, mas o foco é exatamente esse, é perceber que, sim, sendo seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, precisamos de ajuda,
e podemos ser vulneráveis sem problema algum. Não há problema nenhum nisso. Isso, inclusive, até faz parte daquilo que nós chamamos o rapport, da empatia com o outro. Isso nos vai ajudar a olhar para o outro e perceber esse ser que está à nossa frente não é perfeito e nem precisa ser. Faz com que nós olhemos para o outro como um outro ser humano, ainda que nós tenhamos a parte técnica, a experiência, não é? Porque naturalmente isso é importante, mas faz com que nós olhemos para o outro com menos crítica e percebendo que se a pessoa nos procurou é porque acredita que somos capazes de ajudar. Então, vamos primeiramente olhar para nós e perceber, ok, quem é que eu sou enquanto ser humano? O que é que essa pessoa que está aqui à minha frente precisa que eu neste momento faça por ela? E quando nós fazemos isso, é que nós começamos realmente a humanizar o nosso trabalho. Porque podemos dizer, tenho a agenda cheia ou as coisas não estão a correr da melhor forma. É exatamente nesse ponto. Quando as coisas não estão a correr da melhor forma, quando a agenda não está cheia, nós temos que parar e perceber, ok, o que é que esse break, esse ato de tempo, está-me a proporcionar para eu trabalhar em mim. Porque muitas das vezes nós esquecemos desse pormenor. E quando eu tenho a agenda cheia, estou em modo de desgaste, eu tenho que perceber, ok, mas e o que é que eu preciso fazer para ajustar as coisas? Para desacelerar um pouco e poder fazer com que as coisas corram da melhor forma. E é essa mensagem que eu queria deixar aqui, principalmente para pensarmos em nós e seguirmos aquilo que nós ouvimos tanto quando fazemos as viagens de avião, que é nós primeiro colocarmos o oxigênio em nós e depois nos outros. Isso vai fazer com que realmente cumpramos aquilo que nós nos disponibilizamos e aquilo que nós para honrar a vida que nos foi dado pelo Criador. Obrigada, Isabel. Uau, uau, bom, excelente testemunho e nada é por acaso, não é? E temos aí já de seguida alguém que também está na área da saúde e também pode vir aí dar o seu testemunho, a sua partilha. Fernando, bem-vindo. Obrigada, Eliane, gratidão. Bem-vindo, Fernando. Muito rapidamente, de que forma, a Eliane tocou aí num ponto, que é de que forma é que um homem, como o Fernando, não é, que trabalha na área da saúde, de que forma ou até onde é que é possível e se sente à vontade para mostrar a sua vulnerabilidade? Ou o médico, não, o médico tem que mostrar aquele ar que está tudo certo, está tudo, mesmo que a casa esteja a cair, e ele tem que mostrar que está tudo impecavelmente bem. Pois, há bocado disseram também, eu estava a ouvir, aquelas perguntas complicadas, difíceis de responder. E esta é uma delas, é uma pergunta extremamente difícil. Porque, na realidade, nós começamos a que está mal, ou vem pedir ajuda, como quem falou anteriormente disse, porque o doente vem à procura de qualquer coisa e normalmente é ajuda. E, portanto, nós temos de estar disponíveis para dar ajuda. Então, potencialmente não podemos mostrar fragilidades, porque senão a pessoa vai sentir que está no sítio certo. De qualquer maneira, acho que nós, como isto é uma coisa, portanto, o processo de ajuda ou é uma consulta muito simples, não é? Pronto, é uma coisinha muito pequena, isso aí não é problemático. Numa situação mais longa, onde há um contacto maior com o doente, é diferente, pronto, ou seja, já é mais próprio o doente, vai entender que o médico também é pessoa. Eu gosto muito, uma das coisas que eu digo, que as coisas mais que não se podem fazer, e daqui não penso que não está ninguém da advocacia, mas não se pode mentir nem ao advogado, nem ao doutor, ao médico, nem ao padre. Ao padre. Que é a ideia de não se pode mentir a Deus. Portanto, e isso é tudo muito complicado nesta lógica de eu agora dizer que ao final não sei nada disto.
É claro que às vezes, ou durante uma situação mais longa, eu vou dizer isso ao doente, ou seja, eu vou mostrar que a própria medicina ou o próprio médico, na realidade, não sabe tudo, nem tem tudo. Nós é que muitas vezes passamos para a sociedade, nós, enfim, não falo nós, mas a medicina em geral, ou a ciência em geral, passa para as pessoas uma ideia que é, nós sabemos tudo, nós somos os maiores, está tudo resolvido, chegam aqui, como foi na altura da pandemia, isto vai correr tudo bem. É mentira, não vai correr tudo bem. Há umas coisas que vão correr bem, outras que vão correr pior, outras péssimas. Mas as pessoas querem esperança. E, no fundo, é isso que nós, quando estamos a falar com a pessoa, temos que lhe dar esperança. Eu faço muito trabalho na área da oncologia urológica, pronto. E uma das coisas que nós devemos fazer é nunca fechar a porta. Portanto, ou seja, a porta não deve ser fechada à pessoa. Porque no momento em que nós fechamos a porta, a pessoa vai cair, vai destruir, vai cair completamente. Claro. Nós temos aquela palavra que é o cancro, não é? O cancro é horrível, o cancro mata, estou morto. Pronto, uma das coisas que eu luto todos os dias em montanhas de sítios onde eu trabalho é o doente, para ter esta informação, deve ser à frente do médico, não deve ser posto numa aplicação onde a pessoa vai buscar a informação da sua doença anonimamente num telemóvel e vai receber que tem cancro. É claro que ele tem que saber que tem cancro, é claro que ele tem que ter o papel com a informação para ficar bem esclarecido, para depois até ir consultar outro médico. Não tem problema nenhum. Agora, saber essa informação num telemóvel é horrível. A pessoa sente-se completamente perdida. Pronto, fui, não é? Já estou. Nem sempre é verdade, muitas vezes há de cura, há tratamentos a essas situações. Mas voltando um bocadinho atrás, realmente nós temos que dar uma imagem de que temos qualquer coisa para oferecer à pessoa. É muito importante, porque senão a pessoa vai se sentir péssima, vai andar mal. Acho que é daquelas coisas que nós temos que primeiro ter um contacto maior com a pessoa, para depois podermos dar um pouco essa... Mas olha que isto aqui não é seguro, sabe? Como também já disseram no princípio, além disso, nós não controlamos nada, não é? Portanto, os doentes adoram quando chegam ao médico, o médico vai controlar isto. É mentira, nós não controlamos nada, nós pura e simplesmente fazemos o melhor que sabemos. Pronto, a minha mulher sabe, também está a ouvir, eu digo isso imensas vezes. Por exemplo, quando eu acabo uma cirurgia, que é outra área da medicina que é mais agressiva e que as pessoas odeiam, eu digo, quando acaba uma cirurgia, digo uma coisa que é: olha, eu fiz a minha parte, agora é a tua. Porque o corpo humano depois faz maravilhas e faz conseguir resolver aquilo que nós fizemos o empurrar. Nós empurramos para o bom caminho, vá lá, a situação do organismo da pessoa, e depois a seguir o organismo tem que fazer. Claro. Às vezes as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, na doença da SIDA, não é? Por exemplo, no princípio nós dávamos antibióticos, mas eles não respondiam, porque a imunologia não funcionava e, portanto, como tal, o antibiótico não tratava. Mesma coisa na pneumonia dos idosos. A gente dá o antibiótico, se o idoso não tiver, já estiver muito velhinho, já não tiver capacidade, os organismos não têm capacidade, não vai funcionar. Portanto, isto é, a medicina ajuda, mas depois nós também temos que ajudar. E a Aline falou também de uma coisa muito, muito interessante, que é, pronto, a pessoa tem que se pôr em fazer as coisas que devem ser feitas, o exercício, a boa alimentação, pronto, um conjunto de regras, que os doentes todos, quando se chegam à nossa frente, uma das perguntas que fazem, quase todos, é: doutor, e o que é que eu tenho que comer? E o que é que eu tenho de fazer? Pronto, posso continuar a beber o meu copinho de vinho? É logo a pergunta. Como são quase todos homens, ou 80% são homens, é logo a pergunta: eu posso beber um copinho de vinho? O antibiótico e o vinho? Pronto, é chapa assim, pronto, faz parte, não é? Na realidade, sendo que o vinho, eu costumo dizer assim, o vinho não faz mal. O que faz mal é você beber todos os dias uma quantidade excessiva e estar a fazer muito mal. Portanto, se o senhor vai-me dizer que vai a uma festa com os amigos, que é outra pergunta: então, doutor, eu vou agora a uma festa, como é que é isto? Agora não posso fazer antibióticos. Hoje em dia os antibióticos também já não são como eram antigamente.
já vários antibióticos, pode beber uma garrafa de vinho. Perdão, é o que eles querem. Mas na prática é beber o copinho. Beber o copinho não faz mal. Mas o que acontece é que o problema todo, muitas vezes, deles, é que eles querem a autorização do médico para poderem beber o que querem. Exatamente. É o que está por trás. Eu quero uma autorização para depois eu poder fazer o excesso que eu me apetece. Sim. Não, o médico disse que... Foi o médico que disse, não é a responsabilidade, não é minha, é do doutor. Exatamente, eu posso beber à vontade. Pronto. Eu tento fazer um bocadinho ensinar, pronto, no fundo, que ele tem que gerir a saúde dele. E aí é uma chatice, porque ninguém quer. Ninguém Claro. quer gerir a sua saúde. Eles querem que alguém de fora desfaça a saúde a eles. E não querem, uma coisa que eu noto muito, não são todos, mas uma porcentagem significativa de doentes, que não querem, eles sabem que sabem. Quer dizer, quem é que hoje em dia não sabe que deve participar de desporto, não deve beber muito álcool? Quer dizer, toda a gente sabe mais ou menos a comida, o que é que se deve fazer. É comum, é fácil, como eu costumo dizer. Mas as pessoas todas fazem a mesma pergunta e depois eu sei que vão sair dali e não vão fazer nada daquilo. Vão fazer o que fazem no seu dia-a-dia, que repetem perfeitamente as mesmas coisas Claro. e não fazem nada disso, não é? Por exemplo, Sim, acabam por se matar lentamente, sem terem consciência disso, mas continuam exatamente no processo de suicídio, infelizmente. Porque lá, é mesmo isso, porque eles querem só que o médico lhes assine por baixo que está tudo bem, que não há problema nenhum. claro, Querem todos o remédio, portanto, e depois há dois tipos de doenças. Querem todos o remédio, portanto, ou seja, o que é que eu posso tomar para evitar o cancro? E eu costumo dizer assim, Pedro, desculpe lá, se houvesse esses comprimidos para evitar o cancro, ninguém tinha cancro. Porque não existem, não é? Quer dizer, é claro que existem algumas situações que a gente temos atitudes de vida que nos podem reduzir o risco de ter cancro, não é? Que no fundo é sempre isso, é reduzir riscos, tal e qual como vamos para a praia, se vamos nadar, temos de ter cuidado porque pode haver corrente ou bandeira vermelha e se calhar é melhor não nadar, não é? Mas nadar não faz mal. Pronto, portanto, isto no fundo é ter uma política de gestão que é isso que as pessoas não querem ter. As pessoas querem, sei lá, como hoje em dia também, por exemplo, as tempestades e o tempo, não é? Toda a gente quer ou que alguém lhes diga o que é que têm que fazer. Eles não querem muitas vezes aprender o que é que têm que fazer naquelas situações. É claro que as pessoas devem ser avisadas ou tem que haver informação, claro que sim. Mas hoje em dia é quase tudo. Eu tenho que ter alguém que... O que é que eu tenho que fazer? Mas também tens que aprender. Porque se não aprenderes o que é que tens que fazer, estás sempre à espera que alguém te diga se vais para a esquerda ou se vais para a direita. é isso mesmo. Não é? Por isso é que é tão fácil, Fernando, conduzir a manada. Porque as pessoas, pura e simplesmente, não querem sequer dar-se ao trabalho de pensar porquê é que implementaram isto? Porquê é que colocaram isto? Porquê é que esta lei saiu? As pessoas nem querem questionar sequer. E então, é para ir para a direita, vamos para a direita. Ah, não, agora a direita já não serve, vamos para a esquerda. E pronto, e as pessoas nem questionam. E há outra coisa, quer dizer, quando o médico está numa atitude muito terapêutica, pronto, é difícil nós darmos um lado, é melhor, temos de dar um lado humano e o doente tem que entender que nós também somos humanos. Até porque o problema do erro médico, que é uma coisa complexíssima, porque as pessoas acham que muitas vezes há erros que não são erros, são consequências, são complicações, a pessoa tentou que nada acontecesse, mas acontece. E depois as pessoas muitas vezes não entendem, porque acham que é culpa do médico. Pronto. E isso é complicado. Realmente existem erros médicos, mas é quando o médico não toma os devidos cuidados, ou seja, não cumpre um conjunto de atitudes que são essas as atitudes as corretas. Quando isso acontece, pronto, realmente, mas errar é humano e nós até muitas vezes temos que explicar ao doente, olha, aconteceu, não, são coisas que acontecem. Não... Agora, claro que existem erros gravíssimos, não estou aqui numa atitude que às vezes as pessoas acham que é classista, pronto, ou seja, que a limpar tudo o que nós fazemos, de maneira nenhuma, mas somos humanos e temos que olhar também para as pessoas como seres humanos. Eu costumo dizer a brincar que quando o médico também morre, também fica doente, não é? Quer dizer, como aquela piada que eu disse há bocado, o
padre também faz pecados, não é? Portanto, ou seja, nós somos humanos e, portanto, como tal, as pessoas esquecem-se que os médicos também podem adoecer, não é? E isso é uma realidade. Fernando, Somos para, humanos. para terminar também e para encerrarmos aqui a nossa live, o Fernando, visto que está sempre num ambiente em que a maior parte das pessoas geralmente estão doentes ou estão em iminência, não é, de ficarem doentes, porque é assim, nós sabemos que o nosso povo só vai ao médico quando já alguma coisinha lhe apareceu ali, porque senão para prevenção, infelizmente ainda acaba por ser um pouco reduzida. Ou então já com uma idade avançada e aí as pessoas já começam realmente a pensar que precisam de estar mais próximas e cuidar mais da sua saúde. Mas nesse ambiente em que maioritariamente existe essa energia mais densa, mais pesada, ainda por cima o Fernando que trabalha com uma área ainda mais densa por si só, não é? A parte da oncologia. Como é que o Fernando consegue blindar a sua própria energia para não se deixar contagiar, por assim dizer? Porque neste vídeo eu ouvi a minha filha a dizer: oh mãe, eu estou exausta, parece que não existem pessoas saudáveis no mundo, porque é toda a hora a ser bombardeada com novas doenças, novas situações a acontecer. E como é que o Fernando, o dia inteiro, a atender pessoas com vários, diferentes tipos de doenças, não é? Como é que depois o Fernando consegue sobressair dessa energia e consegue estar blindado pela sua frequência positiva, bem disposta, humorada? Como é que você consegue fazer essa gestão? Pois, é uma questão muito complexa. Sei lá, o que é que eu posso dizer o que eu faço? Eu tento fazer duas coisas. Uma, ter uma empatia com o doente, pronto, ou seja, é importante nós darmos energia ao doente e fazermos com que o doente acredite, como eu disse, não fechar portas e abrir portas, pronto. Sermos positivos, ao estarmos a sermos positivos, estamos a evitar, no fundo, a energia negativa, portanto, sempre sem esquecer que realmente é um problema, ou sem menorizar o problema, dar energia ao doente para o doente ultrapassar os seus problemas. Às vezes isso aliás, isso acho que às vezes é o que nos esgota mais, portanto, ou seja, o estar sempre a agarrar na energia e tentar fazer com que o doente ultrapasse o seu problema, isso é cansativo. O final do dia às vezes é muito complexo, há dias mais fáceis, há dias mais difíceis, mas é bastante difícil pronto, depois também temos, graças a Deus, situações mais leves e que, portanto, acabam por, naqueles intermédios, nós conseguirmos sair do problema ou do drama e, portanto, conseguimos energizar-nos a nós mesmos. Pronto, eu acabo por isso sempre buscar um bocado de energia dentro de mim. Pronto, às vezes sei que nem sempre é bom. Uma das coisas que eu acho que ao ter começado aqui no Nexus e ter começado a fazer exercício físico, acho que isso também ajudou, porque não só a saúde, porque lá está, nós quando chegamos a casa estamos super cansados e só nos apetece descansar e não fazer nada e olhar para a televisão e por exemplo, eu adoro ver séries, é uma das coisas que eu gosto imenso de ver, é ver séries, e isso acaba por me tirar daquele pensamento do problema. Pronto, sai daí. E tanto entro dentro de uma série policial, por exemplo, e estou a tentar perceber o que é que se passa, não é? Na série. E, portanto, desliguei o botão da medicina, das coisas todas, e portanto estou ali a pensar na série. Pronto, às vezes não é bom, porque, portanto, ou seja, relaxa, faz com que a gente limpe o cérebro, mas, por exemplo, acho que desde que entrei aqui, acho que isso melhorou bastante a minha parte física, que depois realmente ganhei mais energia e que consigo fazer mais coisas. E isso acho que a parte do físico também é muito importante, coisa que eu faço meia culpa, que realmente não fazia antes, praticamente nada, e tem sido bastante positivo a parte energética. Depois, na outra situação que eu também tento fazer, e em alguns doentes dá para falar um pouco disso,
nem todos, mas é na parte de Deus e no caminho que isso nos liga a Deus, porque no fundo, quando a gente ligamos com a morte e quando chega à altura da morte, toda a gente pensa, às vezes até os não religiosos, os não católicos, ou os que não acreditam, não todos, mas alguns acabam por, chega ali e parece que faz um clique, porque vêm-se aproximar a hora e portanto acabam por ir buscar essa, que é uma espécie de um bálsamo e de uma ajuda para poderem conseguir ultrapassar aquela situação. E realmente não é fácil quando eles veem que no fundo estão, pronto, nós sabemos todos que vamos morrer, mas quando chegamos mesmo muito mais próximos e percebemos que vamos chegar lá, nessa altura acontece isso. E depois com muitos doentes eu tento fazer um bocado essa ponte e tentá-los ajudar a conseguirem fazer essa ponte, porque isso dá-lhes um motivo para se sentirem melhor, sentirem-se mais acompanhados e conseguirem sobreviver não sobrevivendo. Ou seja, sobreviver não vão sobreviver, porque ninguém sobrevive, mas sobreviver melhor, porque conseguem sentir-se melhores com eles mesmos, conseguem fazer paz, conseguem fazer várias situações e que tanto nessa situação de problema muito, muito grave, conseguimos que ajudá-los também. E realmente essa parte do parte difícil, aí eu tento ir muito por aí, porque acho que ajuda imensas pessoas e acaba por conseguir os dados passos. Claro. Muito bom, Fernando. Parabéns pelo seu transbordo, a sua partilha. E o Fernando, o facto de vir cá, dar a cara e expor também, mostra que, claramente, os doutores não são robôs nem máquinas. Porque muitas vezes nós vemos que... E existe um bocado essa crença de que o doutor está ali pura e simplesmente para cumprir estatística ou está ali para cumprir protocolo e que quer despachar consultas e que não existe essa relação, essa proximidade com o doente. E ainda bem que o Fernando se dispôs e se dispõe cada vez mais a vir falar sobre isso, a mostrar a sua proximidade com o doente, a sua empatia, para que realmente as pessoas, quando chegam a um consultório, se sintam à vontade e percebam que estão a falar com uma pessoa e não com um ser abstrato, alguém completamente fora do planeta, não é? Só uma nota, desculpa, Isabel. Força. Por exemplo, até numa situação de urgência, as pessoas pensam exclusivamente dela e não pensam que o médico, às 4 da manhã, está estourado e que, quer dizer, e vê-se aquelas coisas que já apareceram na internet com pessoas, está a dormir o médico, e parece que aquilo é um horror. Então, mas o colega estava estourado, são 4 da manhã, olha, adormeceu, coitado. Ele não devia, mas... Sem dúvida. Não é? O médico não tem família, não tem vida, nem dormir pode, não é? Nem almoçar, nem jantar, nada. Isso mesmo, é quase como ir lá e ele está na hora do lanche a comer umas bolachinhas ou qualquer coisa, é logo apontar. Verdade, Fernando. Infelizmente nós precisamos de ter outro tipo de olhar, outra empatia, porque as pessoas que estão lá não são realmente robôs, talvez... E a curto prazo isso venha a acontecer e depois nós aí vamos pagar pela língua, não é? Caríssimo. Exatamente. Bem, gratidão, Fernando. Um excepcional dia para si. Beijinho enorme também à Filomena, que está aí a acompanhar-nos. É uma honra enorme estar aqui, podermos transbordar nas vossas vidas. Espero que realmente esta mensagem tenha feito sentido na vossa vida no dia de hoje. E... é esta a importância de estarmos no ambiente certo, em que todos nos impulsionamos e todos nós temos algo incrível a ser partilhado, a acrescentar na vida do outro. Façam um excepcional dia, fiquem bem, tchau, tchau. Tchau.